Obrigado. Olá a todos e a todas. Bem, como o Hugo disse, eu estou a fazer o meu doutoramento sobre a história de São Tomé e Príncipe no século XIX. De forma muito abrangente, estou a fazer o doutoramento sobre a colonização de São Tomé, ou a recolonização, como eu vou explicar mais à frente, e sobre as circunstâncias políticas, sociais, económicas e ambientais, de forma abrangente, que moldam o projeto colonial português. Eu estou no final do meu primeiro ano de doutoramento, por isso o que eu vou demonstrar ainda são conclusões algo prévias e algumas delas até que são quase instintos do que aconteceu. Como o disse, as fontes às vezes são um pouco difíceis de encontrar, principalmente para o Príncipe. E de qualquer forma, a minha tese foca-se em aspectos um bocadinho específicos da história de São Tomé no século XIX. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais geral e só no final ir a questões mais concretas da minha tese. Dito isto, esta apresentação será feita de uma forma maioritariamente a partir de imagens, e desculpem estar a ler a maior parte do texto, mas esse é um texto que eu estou a começar a experimentar e, portanto, ainda não o decorei totalmente. Por isso, para começar, em maio de 1919, como sabem, uma equipa de cientistas, liderada por Arthur Eddington, desembarcou na Ilha do Príncipe para observar e fotografar o eclipse solar. Foram recebidos de forma afável por vários representantes da administração colonial portuguesa e ficaram alojados na Roça Sundi, onde se instalaram confortavelmente numa das casas de Jerónimo Carneiro, o proprietário da roça. A equipa passou alguns dias a preparar a observação do eclipse e a visitar a ilha. Ouviram música, passearam de mula e jogaram ténis. No grande dia, o dia 29 de maio, a observação foi bem sucedida. Eddington rumou de volta a Cambridge, onde publicou os dados recolhidos da sua viagem ao Príncipe e comprovou parte da teoria da relatividade de Einstein. Contudo, entre as suas publicações e descobertas científicas feitas a partir daquela ilha, verificamos um silêncio absoluto sobre o trabalho forçado e as vidas dos africanos no Príncipe, como já observou Ana Simões no artigo publicado em 2019. Conclui-se que a história da observação do eclipse foi contada por Eddington e por tantos outros cientistas ao longo dos anos, sem qualquer referência à ocupação colonial deste arquipélago no Golfo da Guiné. Apesar de ter sido a colonização e os seus agentes, desde o administrador ao roceiro, a criar as condições perfeitas para a equipa inglesa observar o eclipse. Hoje vou falar-vos sobre a construção do palco colonial que Eddington pisou em 1919. O palco que ele nunca referiu, talvez por razões diplomáticas, ou talvez por puro desconhecimento das grandes e violentas mudanças que tinham tomado lugar naquelas ilhas nas décadas anteriores. A história da colonização de São Tomé e Príncipe, na segunda metade do século XIX, já é conhecida, ainda que frequentemente ignorada quando se fala do Terceiro Império Português, tendo sido estudada por alguns autores ao longo dos anos. Eu começarei por contar-vos esta história, fazendo um apanhado do que já foi escrito sobre a colonização das ilhas, e depois complicar um pouco estas narrativas através de histórias de resistências são-tomenses e colocando estas histórias em diálogo com a observação do eclipse solar de 1919. Comecemos então pelo fim da nossa história. O ano de 1919, e imaginamos por momentos a realidade política e social em que Eddington e os seus colegas desembarcam no Porto de Santo António. Ao lermos jornais e artigos científicos desta época, verificamos que São Tomé e Príncipe era frequentemente apelidado de a joia da coroa portuguesa. Perante a série de desaires que Portugal tinha enfrentado no século anterior, por exemplo, as invasões francesas no início do século XIX, a independência do Brasil em 1822, a Guerra Civil, a perda de territórios em África para o Império Britânico depois da Conferência de Berlim ou o regicídio em 1908, São Tomé era celebrado como um raro caso de sucesso para a coroa nesta época. 9 anos antes do eclipse, as ilhas atingiram o impressionante lugar de maior produtor de cacau do mundo, por um curto período de tempo. No ano da visita de Eddington, a produção já tinha começado a diminuir, mas ainda eram exportados cerca de 20 mil toneladas de cacau anualmente. No entanto, esta narrativa de sucesso colonial, propagada pela imprensa, que celebrava São Tomé como a joia da coroa, silenciava vários aspectos da construção deste mesmo sucesso. Curiosamente, os mesmos aspectos que Eddington ignorou ou silenciou nos seus escritos. Silenciava, por exemplo, as histórias dos mais de 100 mil africanos que tinham entrado em São Tomé e Príncipe ao longo dos últimos 20 anos para trabalhar nas plantações de café e de cacau. Homens e mulheres que deram por si retidos nas ilhas e sujeitos a um regime de alegado trabalho livre que em muito se assemelhava à escravatura, teoricamente abolida no século anterior. Esta narrativa silenciava também os processos de expropriação dos ilhéus, os são-tomenses, para construir as novas roças, ou os mecanismos utilizados pelos roceiros recém-chegados para construir a sua hegemonia nas ilhas, as alianças com o governo português ou até o papel dos cientistas na construção do palco colonial nestas ilhas tropicais. Foi no meio desta narrativa grandiosa de sucesso, da joia da coroa, do cacau que era exportado para o mundo,
e entre estes silêncios ruidosos, dos corpos e da terra que eram arrasados para produzir o cacau, que Eddington fotografou o céu em 1919. Ora, de forma a compreendermos a construção deste palco colonial, sobre o qual escreviam as grandiosas histórias de alegado sucesso no início do século XX, temos de recuar alguns séculos, mais precisamente ao ano de 1471, quando um grupo de navegadores portugueses encontrou duas ilhas desabitadas no Golfo da Guiné, que viriam a chamar de São Tomé e Príncipe. Passado poucos anos, em inícios do século XV, inicia-se a colonização do arquipélago, a primeira colonização, que constitui uma difícil tarefa para a coroa portuguesa devido às suas duras condições climáticas e à falta de alimentos nas ilhas. Entre vários avanços e recuos, as ilhas foram finalmente povoadas por dois grupos. Por um lado, os colonos portugueses brancos e, por outro, homens e mulheres africanos escravizados. Vindas maioritariamente dos reinos do Benin, do Congo e do Ndongo, atualmente Angola, as pessoas escravizadas foram trazidas para trabalhar no que viria a ser a primeira economia de plantação do Oceano Atlântico. Devemos relembrar que a monocultura da cana-de-açúcar levou a que São Tomé e Príncipe se tornasse o maior produtor mundial de açúcar em meados do século XVI, graças à exploração de cerca de 12 mil pessoas escravizadas no apogeu desta produção. Perante a convivência destes dois grupos nas ilhas, os dois grupos que eu referi, ainda que em situações de liberdade totalmente antagónicas, os colonos livres e os africanos escravizados, as uniões mistas começam a proliferar. Tendo em conta a baixa imigração europeia e a alta taxa de mortalidade de colonos brancos nas ilhas, a própria coroa incentivou e promoveu estas uniões entre os portugueses e africanos a partir do século XVI. Sendo este um caso quase único na história do Império Português nesta época, o rei concedeu a liberdade aos filhos destas uniões mistas, assim como às respectivas mães, através de cartas de alforria a partir de 1515. 2 anos mais tarde, também os homens escravizados que tinham chegado às ilhas com os primeiros colonos brancos viriam a receber estas cartas de alforria. Formou-se assim um novo grupo nas ilhas, uma população negra e mestiça livre que ficou conhecida como forros. Ao longo do século XVI, este grupo conquistou o direito a exercer funções na administração local, a ocupar ofícios camarários, a servir na milícia local e a candidatar-se a ofícios eclesiásticos. Os forros, a população crioula, podemos lhe chamar assim, tornou-se assim numa parte importante da elite local das ilhas durante estes anos, em pé de igualdade com os colonos brancos. Temos aqui uma fotografia de uma família forra, em meados do século XVII, e, portanto, durante os séculos seguintes, os forros construíram a sua hegemonia nas ilhas, em paralelo com o desinteresse da coroa portuguesa pelas ilhas atlânticas. Entre ataques de embarcações francesas e holandesas ao arquipélago e o crescimento da produção de açúcar no Brasil, do outro lado do oceano, as plantações de São Tomé e Príncipe foram progressivamente abandonadas pelos portugueses e os forros garantiram a sua hegemonia nas ilhas ao longo dos séculos XVI e XVII. 17 e 18, aliás. A economia de São Tomé passou a restringir-se, durante estes anos, à pequena agricultura para subsistência e à venda de alimentos a navios que por ali passavam quando faziam a travessia do Atlântico. Em 1758, a meio do século XVIII, 200 anos depois da primeira colonização portuguesa que vos falei, viviam cerca de 12 mil pessoas em São Tomé e Príncipe. Entre estas, contavam-se apenas 53 brancos, sinal do tal abandono português da ilha, e 8.800 africanos escravizados. Os restantes 4.000 habitantes perfaziam este grupo de africanos livres, crioulos, forros, filhos da terra ou simplesmente são tomenses. Este é um termo são tomense que ainda não existia na época, mas que eu vou usar na minha apresentação para simplificar a caracterização deste grupo de pessoas livres não brancas que eram descendentes dos forros no século XV. Ora, nesta época, em pleno século XVIII, o domínio da coroa portuguesa era pouco mais do que nominal. Na prática, eram os são-tomenses, como aqueles que vemos nesta fotografia, que ocupavam cargos de liderança na administração local e na igreja. Participavam ativamente no tráfico de pessoas escravizadas e detinham eles próprios escravos, e no comércio de alimentos com navios que passavam pelas ilhas. No entanto, a maioria desta população são-tomense livre detinha apenas pequenos lotes de terra onde cultivava comida para a sua própria subsistência. Pontualmente, 1 ou 2 pessoas escravizadas trabalhavam nas terras e casas dos são-tomenses mais pobres. Era assim a dinâmica económica e social dos são-tomenses nesta época. Podemos assim afirmar que São Tomé e Príncipe foi governado quase como um território independente durante 200 anos, entre meados do século XVIII e XIX. Aliás, desculpem, estou a confundir as datas todas. Entre meados do século XVII e XIX. Por esta elite africana livre é que podemos chamar filhos da terra ou simplesmente são-tomenses. Durante estes anos, o contacto com Portugal era extremamente reduzido. As ligações principais das ilhas eram feitas com o Atlântico Sul, em particular com o Brasil e Angola,
de onde partiam a maioria das embarcações que por lá atracavam. Ao longo dos anos, os engenhos do açúcar de que vos falei, da primeira colonização, foram consumidos pela densa floresta e já mal se avistavam os seus vestígios. A grande plantação era um passado distante, há muito esquecido pelas ilhas. Chegamos finalmente ao século XIX, temos aqui um mapa publicado por volta de 1840, após esta breve viagem pela história de São Tomé e Príncipe. Este foi um século, como sabemos, de grandes mudanças para o Império Português. A independência do Brasil em 1822 gerou uma crise identitária para a coroa, uma crise cuja resposta foi a viragem para o continente africano. Como refere Valentim Alexandre, neste momento o Império não é mais do que um conjunto de possessões dispersas, ligadas por ténues laços à metrópole, que sobre elas exerce uma soberania pouco mais do que nominal. Este era, sem dúvida, o caso das ilhas de São Tomé e Príncipe, como acabei de explicar. Um arquipélago teoricamente pertencente à coroa portuguesa, mas na prática governada pelos são tomenses. No entanto, o projeto colonial africano, que se começa a desenhar nestes anos, vem trazer grandes mudanças para as ilhas. Começou a montar-se, muito lentamente, o palco colonial que Eddington iria pisar 100 anos depois. Ora, a viragem do Império para a África, em particular para São Tomé e Príncipe, não começou com a reocupação física das ilhas. Na verdade, a primeira metade do século XIX é marcada por uma explosão de estudos científicos sobre o arquipélago. Livros nas áreas de geografia, botânica e etnografias locais são publicados em editoras portuguesas, por homens ligados aos circuitos globais do Império, desde Cunha Matos, um militar estabelecido em São Tomé, a Lopes de Lima, antigo governador da Índia Portuguesa. Todos estes estudos científicos das ilhas, que se continuam a multiplicar ao longo do século, demonstram um impulso quase obsessivo em medir cada aspecto da planície são tomense, os seus rios, montanhas, praias, e descrever cada planta e animal da ilha. Muitos deles, em particular aqueles que são publicados no final do século, pelo intelectual Almada Negreiros, o pai, não o que nós conhecemos, ou pelo governador Meli Almada, conduzem a etnografias locais, onde retratam os são tomenses como criminosos, preguiçosos e incapazes de governar as ilhas onde nasceram. Temos aqui, por exemplo, a citação do Almada Negreiros, deste lado, onde diz: tal gente que não concebe o que seja lei, nem autoridade, refere-se aos são tomenses, senão quando ambas as coisas se lhe imponham à compreensão selvagem pela brutalidade da força. Queremos, pois, que a melhor forma de darmos à África as nossas leis, os nossos costumes, a nossa religião, etc. E refere que é preciso preparar o negro para receber tudo isso, porque não tem concepção de direitos e de deveres. Portanto, isto mostra a narrativa racista, discriminatória, que é construída contra os são tomenses, de forma a tirar a legitimidade à sua governação. E, portanto, através da construção desta narrativa modernizadora e racista, que combinava a enumeração dos recursos naturais das ilhas e a classificação dos são tomenses como indigentes, todos estes autores chegavam à mesma conclusão. As ilhas tinham um enorme potencial de riqueza para o Império, graças ao seu solo fértil e posição estratégica no Golfo da Guiné, mas encontravam-se num profundo estado de ingovernabilidade, com a sua terra não cultivada e a sua população incivilizada. A solução lógica era apresentada por todos os autores, com mais ou menos nuances. A coroa portuguesa tinha o dever de trazer a civilização e a modernidade para São Tomé e Príncipe através das suas leis laborais de propriedade privada e de cidadania, como é sugerido por Almada Negreiros, e, no centro do projeto colonial, deveria implementar-se um sistema de plantação moderna, onde se produziriam culturas para exportação. Enfim, não sei se tiveram a oportunidade de ler o resto das citações, mas estão todas mais ou menos na mesma linha. Escritas numa altura anterior pelo José Lopes de Lima, em 1844, em que fala da falta de instrução na colónia, do seu estado decadente e do seu potencial para trazer grandes riquezas para o Império. Podemos falar aqui da citação do Vicente Melo de Almada, deste lado. Ele foi governador da ilha e fala de como é uma das poucas colónias de São Tomé onde o nosso próspero futuro se pode dizer já em começo de realização. Portanto, é uma narrativa muito... Temos de ler com alguma nuance, obviamente, o arquivo colonial, como sabemos, mas, acima de tudo, mostra uma imagem de que São Tomé começa a ser vendido com um enorme potencial e um passado decadente. Portanto, perante este contexto, no contexto dessas publicações, em 1852, enquanto elas se multiplicavam as publicações, o governo português decidiu alterar a capital do arquipélago do Príncipe para São Tomé. Um claro sinal das ambições de recapturar o aparelho administrativo local que tinha perdido há quase 200 anos. Nesse mesmo ano, um homem chamado João Maria de Sousa e Almeida, que
que está na imagem, um natural do Príncipe com ligações familiares a Angola, dirigiu-se ao Conselho de Ultramarino, em Lisboa, com uma petição nas mãos. No passado, Sousa Almeida tinha feito grandes lucros graças ao tráfico de pessoas escravizadas. No entanto, a crescente proibição ao tráfico e os movimentos abolicionistas da época levaram-no a procurar fontes alternativas de lucro para os seus negócios. Por isso, decidiu investir na criação de plantações de café em São Tomé e Príncipe, uma cultura que já existia em pequena escala nas ilhas, produzida pelos locais, pelos são-tomenses, e vendida em pequena escala. Em 1852, Sousa Almeida já tinha o conhecimento de como fazer uma plantação, uma vez que conhecia o modelo do Brasil, e o dinheiro para executar o plano. Precisava apenas de terra e de trabalhadores. A sua petição, levada ao Conselho Ultramarino, em Lisboa, pedia assim uma porção de terra, uma milícia armada, trabalhadores africanos e engenhos. Ora, o primeiro pedido de Sousa Almeida foi recusado pelo Conselho, mas, após algumas doações generosas ao plano de modernização da cidade, foi-lhe finalmente concedido terra e trabalhadores no ano seguinte, em 1853. Quem revelou isto aqui no artigo recentemente foi a Marta Macedo, que escreve um artigo sobre esta petição do Sousa Almeida. Graças a esta concessão, Sousa Almeida tornou-se no primeiro produtor de café, enquanto cultura de plantação no arquipélago. Alguns anos mais tarde, também seria o primeiro a plantar o cacau em regime de plantação na sua roça de Aguizé, tornando-se, por isso, podemos dizer, no pai fundador da reocupação colonial das ilhas e ganhando o título de Barão de Aguizé pela coroa portuguesa. Ora, a concretização do plano de Sousa Almeida, da montagem de plantações de café e de cacau, pode ser vista como um cumprimento das profecias dos geógrafos e cientistas que escreviam no início do século. As florestas foram desbravadas e, aos poucos, a roça foi-se tornando no elemento definidor da paisagem são-tomense, onde se cultivavam produtos agrícolas em regime de monocultura para exportação pelas mãos de homens e mulheres africanos. O caso do Barão de Aguizé é um bom exemplo de como a ocupação colonial das ilhas não foi feita exclusivamente pelo governo português, mas sim através de uma cooperação entre capitalistas que procuravam lucro nas terras das ilhas e o aparelho do Estado português, onde frequentemente eram homens como Sousa Almeida a ditar as regras do jogo e não o contrário. Temos aqui uma imagem de uma roça, a roça de Montes Hermínios, que é na Ilha de São Tomé, não na Ilha do Príncipe. Como dizia o Hugo, temos uma grande falta de imagens da Ilha do Príncipe nesta época, se bem que eu já vou mostrar uma a seguir, mas de forma a atrair mais roceiros para cultivar as terras de São Tomé e Príncipe, como aquela que vemos neste slide, o governo português implementou uma série de medidas durante estes anos iniciais da colonização, ou recolonização, se preferirem. Assim, o primeiro censo da população foi realizado em 1844, de forma a compreender a demografia das ilhas. O jornal oficial da colónia, aqui neste slide, chamado Boletim Oficial, começou a ser publicado em 1857 para anunciar as novas leis que entravam em vigor, de forma a garantir o seu cumprimento, ainda que isso acontecesse sem sucesso, frequentemente. Uma carreira mensal de um barco a vapor que ligava Lisboa a São Tomé também foi estabelecida em 1858, numa tentativa de quebrar o corte que tinha sido feito entre Lisboa e São Tomé. E uns anos mais tarde, em 1867, a sucursal do Banco Nacional Ultramarino em São Tomé e Príncipe foi estabelecida de forma a subsidiar os novos roceiros. Todas estas medidas, quase todas elas postas em prática durante os anos 50 do século XIX, são um reflexo do crescente interesse da coroa portuguesa pelas ilhas, procurando reverter a tal falta de comunicação que tinha ocorrido nos últimos 200 anos e da aliança feita entre o governo e indivíduos que tinham um interesse económico nas ilhas. Assim, o plano para atrair novos roceiros foi bem sucedido. Depois de Sousa Almeida fundar a Roça Aguizé, como disse, também Augusto Guedes Coutinho criou a Roça Blu Blu, Manuel da Costa Pedreira funda a Bela Vista e o brasileiro Gabriel Bustamante começa o seu projeto na Roça Rio Douro, atualmente Roça Agostinho Neto, onde cultivam café e cacau. Em 1875, Jerónimo José Carneiro comprou a nossa conhecida Roça Sundi, de onde Eddington observou o eclipse 44 anos depois, deixando-a, neste caso o Jerónimo José Carneiro, ao seu herdeiro homónimo. Tal como em todos os atos de ocupação colonial de um território, a violência foi fundamental e caracterizou todo este processo de recolonização. No caso de São Tomé e Príncipe, podemos distinguir a violência do aparato colonial contra dois grupos em concreto. Por um lado, os naturais são-tomenses e, por outro lado, os trabalhadores das roças, de que a Marta Macedo e o José Pedro Monteiro, penso eu, já vos falaram numa sessão anterior deste seminário, a questão do trabalho forçado. Portanto, não me vou alongar demasiado sobre esta questão. Mas referindo-me aos são-tomenses, aquele grupo que eu vos falei atrás na apresentação, controlavam a terra e o aparelho político das ilhas até aos meados do século XIX,
imperturbados e isolados do governo de Lisboa. Ora, a reocupação colonial da ilha exigiu que o poder dos naturais fosse totalmente desmantelado. As publicações da época, que eu vos mostrei, que catalogavam os são-tomenses como incivilizados e indigentes, e os africanos em geral como pessoas inferiores, viriam a justificar as ações repressivas destes anos. Na fase inicial da colonização, os roceiros compraram terra aos próprios naturais, que frequentemente as vendiam por um bom preço. No entanto, assim que os são-tomenses começaram a recusar a venda das suas terras, por mais variadas razões, os roceiros adotaram táticas de expropriação. Por um lado, adotaram táticas legais. Por exemplo, diziam que os são-tomenses estavam a ocupar terras que não lhes pertenciam e que as suas terras, dos são-tomenses, não estavam devidamente delimitadas segundo as novas leis da propriedade privada, justificando assim a sua ocupação. E muitas vezes ainda tribunal contra são-tomenses e vencendo os casos. Por outro lado, os roceiros também adotaram táticas de violência física. Temos relatos, por exemplo, de histórias de milícias pessoais que são contratadas para remover, literalmente, as casas de madeiras dos são-tomenses à meia da noite. Muitas vezes havia histórias de roceiros que convidavam alguém da elite local para ir jantar, para irem beber um copo, e durante a noite as suas milícias levantavam as casas de madeira e colocavam-nas noutros sítios, permitindo assim a expansão da roça, ou a construção da própria roça. Assim, os são-tomenses foram progressivamente subalternizados e considerados parasitas da nova sociedade colonial que se formava na segunda metade do século XIX. Ora, perante estes episódios de repressão e expropriação, os são-tomenses recusaram sempre trabalhar nas novas roças, até à independência. Remetidos à vida nas margens das novas plantações, os são-tomenses viviam da agricultura para a autossubsistência em pequenos terrenos chamados glebas. As culturas produzidas na gleba, como o inhame, a mandioca e a batata, eram delimitadas por plantas locais como o quimé e o margos, enquanto que a propriedade inteira era rodeada de árvores pau-sabão. Nestes pequenos espaços, os são-tomenses edificavam as suas casas de madeira, tornando-se assim a gleba num marcador central da identidade dos são-tomenses, onde viviam, cultivavam comida e desenvolviam novas práticas culturais que os distinguiam dos colonos. Afastados das plantações, os são-tomenses celebravam festas religiosas ligadas a irmandades católicas, realizavam peças de teatro como o Chiloli, uma peça que ainda hoje acontece em São Tomé sobre o rei Carlos Magno, salvo erro, e várias danças. Portanto, e de forma a fazerem o seu próprio rendimento, alguns são-tomenses abriram, para desagrado dos colonos, lojas do mato, onde viviam bebidas alcoólicas, como vinho e gin, aos serviçais, aos trabalhadores das plantações, ou até cacau, que era roubado das roças. Portanto, reprimidos pelo aparelho colonial e frequentemente culpabilizados pela decadência das ilhas nos anos anteriores à colonização, os são-tomenses criaram assim novas vidas nas margens das roças, através de diferentes formas de resistência. Ora, olhando de novo para esta roça, para o lado de dentro da roça, trabalhavam homens e mulheres africanos cujo regime legal de trabalho mudou, apesar da sua exploração continuar. A escravatura, oficialmente abolida em 1875, quando as primeiras roças já estavam montadas, foi substituída por um regime de alegado trabalho livre que se assemelhava em grande medida à escravatura. Como explica a historiadora são-tomense Nazaré Seita, estes trabalhadores, que se chamavam serviçais, eram trazidos do continente, frequentemente de Angola e de Cabo Verde, mas também de outros territórios, num contrato que teoricamente durava 2 anos, mas que era estendido sem fim. Como alguns serviçais cantavam em São Tomé e Príncipe, passo a citar, em São Tomé há uma porta para entrar, mas nenhuma para sair. Ora, tendo em conta a estrutura opressiva das roças, que vigiava cada ação dos serviçais, através de uma arquitetura que se assemelhava a um panóptico, onde da casa do senhor, que por acaso não conseguimos ver nesta fotografia, nesta gravura, mas da casa do senhor conseguiam-se ver os campos de café e de cacau onde trabalhavam os homens e as mulheres, incluindo a formatura, que os obrigava a todos a colocarem-se em linha pelas 5 da manhã, através de um sino que tocava, tal qual o regime da escravatura. O espaço para resistência era menor para estas pessoas do que para os naturais são-tomenses. Ainda assim, podemos observar a resistência dos serviçais em atos como as fugas das roças para o mato, o roubo das plantações, o consumo de bebidas alcoólicas que eu referi, ou de drogas como a cannabis. Noutra artigo da Marta Macedo, que também saiu recentemente, em que ela mostra como cannabis circulava em várias roças, dentro de várias roças. Podemos pensar como um refúgio para a opressão e a sabotagem da produção colonial. Portanto, a construção do sistema de roças, que se foram multiplicando até ao final do século,
e a vinda dos serviçais reconfigurou radicalmente a paisagem natural e humana das ilhas. Na viragem para o século XX, os novos roceiros já tinham tomado 90% do território, completando assim a exclusão dos são-tomenses do acesso à terra que dominavam 100 anos antes. A população cresceu de apenas 10 mil pessoas em 1850 para 68 mil em 1910, uma impressionante subida de quase 600% dos seus habitantes em apenas 60 anos. É no meio destas mudanças radicais, promovidas pela ocupação colonial e realizadas por iniciativa dos roceiros com o apoio do governo da metrópole, que São Tomé e Príncipe se torna o maior produtor de cacau do mundo em 1910. Foi este palco colonial que Eddington pisou anos depois, onde passeou de mula e jogou ténis, talvez sem saber que, 100 anos antes, a terra que pisava, pouco ou nada, tinha a ver com aquilo que ele observava. Chegamos assim ao ponto de partida da minha apresentação, o ano da visita de Eddington ao Príncipe. Vale a pena referir que este processo que acabei de vos descrever, o da colonização das ilhas através da reconfiguração violenta dos humanos e da terra, começou em São Tomé e chegou mais tarde à Ilha do Príncipe. Num livro publicado em 1884, o governador de São Tomé, Vicente Melo e Almada, que já vos falei, demonstra este atraso da colonização do Príncipe. E passo a citar: "Não se avistam nem se conhecem sinais de população e de trabalho no Príncipe. A beleza da ilha é inteiramente selvagem. Parece um enorme cesto de verdura perdido no mar. Ao contrário, quem avista São Tomé vai repousando a atenção nas clareiras que as plantações abrem nas florestas, nas casas das fazendas." Ora, este fascínio de Melo e Almada pelas clareiras abertas, pelas roças na floresta são tomense, demonstra o impulso do aparato colonial, eu diria, nesta ilusão de controlar a natureza. Um controle que ainda não tinham conseguido atingir em 1884 na Ilha do Príncipe, mas que à data da visita de Eddington, em 1919, já estava em marcha, como vemos por esta imagem seguinte da Roça Porto Real, também na Ilha do Príncipe, e tirada na mesma época da visita de Eddington. Portanto, uma das poucas imagens do Príncipe nesta época que consegui encontrar. Também foi uma curta pesquisa, diga-se de passagem, mas é uma pena não termos nenhuma imagem da Roça Sundi, como estava a dizer o Hugo. Nós até temos. À data da presença do... Então, nesse caso, se puderem partilhar comigo, eu agradecia, porque nas pesquisas online não consegui encontrar. Enfim, isto também faz um pouco à frente do tempo da minha investigação, mas penso que é interessante olharmos para esta imagem da roça Porto Real, que, salvo erro, se tornou a maior roça de São Tomé e Príncipe nesta época, e enfim, e coincide, como eu disse, com a visita do Eddington às ilhas. Ora, naquele dia de maio, em que a lua se interpôs entre a Terra e o Sol, a equipa de cientistas que vinha de Inglaterra pisava um palco colonial onde se deram disputas entre diferentes intervenientes. Entre os são-tomenses que em tempos idos tinham governado a ilha, os serviçais que lutavam uma batalha diária contra a morte nos campos de café e de cacau, os roceiros que procuravam o lucro fácil e os representantes do governo português, que davam frequentemente por si numa posição inferior à de homens como Sousa e Almeida. Por vezes, a ideia de colonização portuguesa pode levar-nos a pensar que toda a autoridade estava concentrada no governo da metrópole. No entanto, este não era o caso em São Tomé no século XIX. Nestas ilhas, os roceiros tornaram-se verdadeiros senhores da terra, onde moldavam um aparelho estatal a seu favor. E é importante realçar que estes homens, os dos roceiros, não eram uma massa homogénea. Todos eles tinham origens diferentes. Se é verdade que a maioria dos roceiros era europeu e branco, também é verdade que muitos dos intervenientes que iniciaram esta nova fase da plantação em São Tomé vinham do Brasil, de Angola ou até das próprias ilhas. Homens negros e mestiços que tinham capital suficiente para fazerem parte deste boom do café e do cacau, tal como era o caso de Sousa e Almeida, um homem mestiço natural do Príncipe. A história da colonização de São Tomé e Príncipe é, por isso, uma complexa história da luta pela soberania destas pequenas ilhas, onde a condição de governante e de governado se alterou ao longo dos anos e onde novas formas de opressões de africanos se desenvolveram. Ora, antes de terminar esta apresentação, eu gostaria de deixar alguns pontos sobre ciência e império. Estamos na Faculdade de Ciências e, portanto, se calhar vou meter-me num terreno perigoso, mas algumas reflexões para refletirmos sobre o que pode conectar a observação do eclipse de 1919 no Príncipe e a colonização portuguesa das ilhas. É óbvio que Eddington nada teve a ver com a ocupação colonial das ilhas, ele não era roceiro nem administrador colonial, mas penso que seja possível observarmos aspectos desta colonização do século XIX nos próprios atos de observação do eclipse.
Em primeiro lugar, podemos pensar no papel desempenhado pela ideia da ciência moderna, aquela que eu vos falei, que emerge no século XIX, e das ações dos próprios cientistas, entendidos num sentido lato. O governador Meli Almada, que aqui já mencionei, escrevia no preâmbulo do seu livro que, passo a citar, a ciência é a filosofia do nosso tempo, designando a sua publicação sobre as ilhas como uma publicação científica. Os escritos de Lopes de Lima, de Cunha Matos e de outros homens também se incluem nesta tradição, ligada em particular à área de geografia. Facultavam mapas detalhados das ilhas aos leitores e descreviam todos os recursos naturais da ilha para depois concluírem, munidos de autoridade dada por esta ciência, que o desenvolvimento da agricultura em regime de plantação era a única forma de trazer prosperidade à colónia e de civilizar os nativos. Esta tática descritiva da geografia, que concluía, através desta escrita científica, que São Tomé era um local atrasado, simplesmente a aguardar a chegada da modernidade europeia, foi essencial para justificar a colonização de vários territórios no Não-Ocidente, como já foi demonstrado por autores como Edward Said ou Clive Barnett. Portanto, o violento processo de ocupação colonial de São Tomé e Príncipe foi informado e justificado, em grande medida, por este tipo de publicações científicas desta época. Falo de ciência e de geografia porque hoje sabemos que a Sociedade de Geografia de Lisboa, que tinha vários membros ligados à colonização de São Tomé e Príncipe, teve um papel fundamental para concretizar a viagem de Eddington à Ilha do Príncipe, através do envio de mapas e outras informações para a Inglaterra ao longo dos anos. Esta sociedade ocupou também um lugar central na criação da narrativa que retratava São Tomé e Príncipe como um território incivilizado, que, de acordo com os autores, deveria ser reocupado e recolonizado pela coroa portuguesa. Para além desta ligação entre geografia e império, podemos refletir também sobre o próprio ato de observação do eclipse, um exercício feito por Alex Pang no livro Empire and the Sun, Victorian Solar Eclipse Experience, publicado em 2002, que se foca no caso do Império Britânico. Seguindo o mote deste autor, de que formas podemos repensar a história da observação do eclipse com base nas infraestruturas criadas pela ocupação colonial de São Tomé no século XIX, desde as confortáveis roças que albergaram os cientistas, aos navios que os trouxeram às ilhas ou às pessoas que transportaram os seus materiais durante a sua estadia. A pergunta que eu deixo no ar, e que certamente pode ter algumas respostas neste livro, que acabou de me ser oferecido, é o que liga as infraestruturas do Império Português, que eu falei, à comprovação da teoria da relatividade, ou parte dela. São perguntas que levanto no final desta apresentação em forma de provocação. Perguntas para as quais não tenho respostas sobre a ligação entre ciência e império. Poderia também falar, numa última nota, do importante papel desempenhado por outro tipo de cientistas, em particular pelos naturalistas portugueses, e do seu papel na ocupação colonial do arquipélago. Falo, por exemplo, da visita de 4 meses de Adolfo Möller, o homem que está aqui, e não referi isto, mas este aqui é o Lopes de Lima, aquele que escrevia sobre geografia. Portanto, a visita de 4 meses de Adolfo Möller, em 1885, que trouxe consigo vários exemplares de plantas são-tomenses para o Jardim Botânico de Coimbra, contribuindo assim para a criação de uma narrativa antropocêntrica de controle humano sobre a natureza e destas ilhas tropicais como um simples repositório de natureza que os portugueses podiam aceder livremente. Na verdade, e para concluir, foi precisamente este controle sobre a natureza, ou melhor, esta ilusão de controle por parte dos roceiros e do governo português, que conduziu ao declínio da produção de cacau nas ilhas e à falência de vários dos grandes roceiros de São Tomé, mesmo com largos apoios do Banco Ultramarino e do governo. A ambição desmedida do projeto colonial, que levou à sobreexploração do solo, acabou por culminar na proliferação de pragas que, aliadas à concorrência externa, levaram à rápida decadência financeira do projeto colonial em São Tomé. A grandiosa narrativa de sucesso da Joia da Coroa, que era apresentada a Eddington e aos eleitores da metrópole, foi de curta dura. A história da colonização de São Tomé e Príncipe foi uma história de violência sobre entidades humanas e não humanas, como sabemos, mas foi também uma história de falhanços por parte de roceiros que não cumpriram os seus objetivos. Termina-se a minha apresentação com estas breves notas sobre ciência e império, notas que nos mostram que a planície da ciência moderna, a planície onde Eddington e os cientistas que escreviam sobre a ilha nesta época se situavam, tinha duas faces. Se, por um lado, esta ciência revelava e revela inegáveis contributos para a humanidade e para o conhecimento do nosso mundo, por outro lado, também trazia consigo um lastro silencioso de violência, um lastro invisível nas cartas de Eddington e nos trabalhos dos geógrafos e naturalistas que escreviam sobre São Tomé e Príncipe nesta época. Penso que nos cabe a nós, cientistas, num sentido lato, estudar e revelar esse lastro de violência que ainda hoje é demasiado silencioso. Muito obrigado.